Existe um truque simples, uma pressão suave entre as sobrancelhas, que quando usado como gatilho dentro de um protocolo interior, pode abrir uma linha de ressonância com aquilo que chamamos de mônada, a centelha que nos liga à fonte. Eu vou te mostrar esse truque agora e vou te ensinar como ele se encaixa nas 3 chaves que realmente movem as coisas: reconhecimento, autoridade e comando. Sou alguém que traduzi práticas antigas para o hoje. Não vim com promessas fáceis. Trouxe um método. Há muitos que oraram por anos e sentiram a porta cerrada. Não é que a fé tenha falhado, é que a forma pela qual fomos ensinados a operar ficou limitada. A porta está ali, blindada por condicionamentos. A técnica que vou ensinar atua como um cartão que lê o código certo. Mas atenção, quando eu falo de Jesus, de Lázaro, de símbolos como mônada ou arcontes, estou usando leituras místicas e interpretativas para iluminar o método. Não substituo ou redefino a história sagrada. É uma chave interpretativa, não uma afirmação absoluta sobre textos. Comecemos pelo que importa. Por que a maioria das orações parece bater na parede? Porque nossa postura predominante é a de súplica. Dependência sem ativação. Pedir é nobre, mas operar é outro nível. Jesus, na narrativa bíblica, é visto por algumas leituras místicas como alguém que restabelecia códigos. Quando Lázaro foi chamado para fora, a história pode ser lida como uma operação. Reconhecimento, ele existe, autoridade, a palavra que ordena, e comando, o decreto que executa. Reforço. Isso é uma leitura interpretativa com base em tradições místicas. Respeito outras leituras. As 3 chaves que vamos usar são simples, mas exigem precisão interior. Primeiro, reconhecimento. Você precisa lembrar que existe uma centelha dentro de você, uma origem que não depende do mundo. Segundo, autoridade. Essa centelha tem poder para ordenar. É uma soberania interior. Terceiro, comando. Emitir a palavra que alinha a realidade. E depois soltar, sem vigiar, permitindo que o processo se desenrole. A pineal, como termo, aparece aqui como símbolo e ponto de foco. Cientificamente, é uma glândula no cérebro. No campo espiritual ou místico, ela é frequentemente associada a um centro de percepção sutil. Neste método, usamos a região entre as sobrancelhas, a glabela, como uma âncora sensorial. A pressão que você fará não provoca milagres por si só. Ela apenas chama a atenção do sistema nervoso e da consciência para um ponto central, criando um gatilho físico que facilita a ressonância interna necessária para que o comando seja ouvido. Antes de irmos à prática, uma palavra sobre obstáculos. Há mecanismos que chamamos, numa linguagem simbólica, de arcontes ou demiurgo. Metáforas para bloqueios internos e condicionamentos que mantêm a pessoa em modo de súplica. Eles não são entidades literais aqui, mas imagens para aquilo que nos mantém distraídos. Memórias, dúvidas, narrativas de insuficiência. Nosso protocolo corta esse ruído. No entanto, a dúvida é uma interferência real. Quando ela aparece, a ação correta é não entrar em diálogo com ela. Observe, respire e volte à linha. Se essa mensagem está falando com você, escreve nos comentários: eu ativo minha pineal. É o seu primeiro ato de reconhecimento. Fica comigo até o final, porque eu vou conduzir a prática passo a passo. Agora a preparação. Sente-se com a coluna ereta, mas relaxada, os pés apoiados, ambas as mãos repousando com tranquilidade. Respire profundamente 3 vezes. Inspire pelo nariz contando até 4, segure por 2 e expire contando até 5. Cada respiração é um pequeno aterramento. Imagine agora um elevador interno. Você vai descer da cabeça para o coração. Não visualize uma cena externa. Sinta a mudança de localização da sua atenção. Desconectar não é abandonar. É simplesmente soltar o ruído externo. Feche os olhos. Traga sua atenção para o centro do peito. Permita que a respiração acalme o ritmo mental. Se pensamentos surgirem, nomeie-os rapidamente. Pensamento, preocupação,
e deixe que se movam como nuvens. O objetivo destas etapas iniciais não é forçar uma experiência, mas criar um espaço limpo onde o sinal sai da estática. Agora explico onde exatamente aplicar a pressão. Na glabela, o ponto entre as sobrancelhas, logo acima do osso nasal. Encoste a ponta dos dedos indicador e médio de forma suave. A pressão deve ser leve, firme o suficiente para que o toque seja percebido, mas sem causar desconforto. É um ponto de foco, não uma manipulação física. Se houver qualquer dor, pare imediatamente. Esta pressão funciona como ancoragem da atenção, como um interruptor que conecta a sua presença ao ponto que chamamos de pineal, em linguagem simbólica. Respiração enquanto aplica a pressão. 3 respirações longas e profundas. No primeiro ciclo, inspire sentindo a presença descer do topo da cabeça para o peito. Segure a atenção um instante no coração. Expire liberando expectativas. No segundo ciclo, leve a atenção da garganta para a glabela, sentindo um fio sutil que conecta coração e testa. No terceiro ciclo, mantenha a pressão por 10 a 20 segundos enquanto prepara a voz para o comando. Não é necessário falar alto. Use um timbre baixo, firme e seguro. É a frequência que importa, não o volume. Antes de falar a frase de comando, faça o reconhecimento em voz baixa. Mônada, eu me lembro. Aqui, mônada é um termo místico para a sua origem, a centelha divina. Se esse termo soa estranho para a sua tradição, substitua por fonte ou pai. O ponto é reconhecer. Faça isto com convicção, não com dúvida. Se preferir, diga internamente: estou presente. Eu reconheço. Esse ato de memória alinha a intenção. Em seguida, afirme sua autoridade. Não é arrogância, é reconhecimento da responsabilidade dada à centelha. Diga: tenho a autoridade que me foi conferida, minha palavra opera. Pode soar radical no início, porque fomos educados para pedir, nunca ordenar. Mas lembre-se, autoridade aqui é servidora. É a capacidade de coordenar a realidade na esfera do que lhe foi confiado. Agora o comando. Mantenha a pressão leve na glabela. Em voz firme e serena, formule o comando como uma declaração, não como súplica. Exemplo: está feito. Ou, se houver um pedido específico, diga em formato de relatório. Nome: manifesta-se o que serve ao meu bem maior. Seja breve. A forma que recomendamos nesta prática é curta e objetiva. Reconhecimento, declaração de autoridade, comando. Algo como: mônada, eu me lembro. Reivindico minha autoridade. Está feito. Diga cada frase com intenção, não com ansiedade. Depois de emitir o comando, solte a pressão devagar. Não fique analisando imediatamente os resultados. O grande erro de quem deseja operar é vigiar demais. Soltar é parte do protocolo. Confia-se no processo. Permaneça em silêncio por pelo menos 1 minuto, mantendo a atenção no coração. Se surgirem pensamentos de dúvida, não discuta. Observe e deixe passar. A dúvida é como o vento que pode dispersar a linha. Não dê atenção a ela. Quais sensações podem aparecer? Às vezes há calor, formigamento, visão de luz, sensação de colapso interior, isto é, um ajuste no corpo e na psique. Outras vezes tudo parece exatamente o mesmo. Isso é normal. No nosso repertório simbólico, há 3 sinais que costumam indicar resposta: colapso, eco e neutralidade. Colapso é uma quebra súbita de uma estrutura interna. Por exemplo, um medo que perde peso no seu corpo. Ecos são pequenas confirmações que se repetem ao longo das horas seguintes. Frases que voltam à sua mente, coincidências, pequenas aberturas. Neutralidade é quando o mundo externo não muda de forma espetacular, mas você percebe uma calma nova, uma liberdade que antes não existia. Nenhum desses sinais é garantia de cura ou de riqueza. São indicadores de que a linha foi tocada.
Caso a interferência mental surja forte, pensamentos de dúvida, medo, análise crítica, use uma técnica simples. Não entre em diálogo. Nomeie o conteúdo, dúvida ou medo, e traga novamente a respiração para o peito. Reafirme silenciosamente sua intenção. Estou alinhado. Se a interferência insistir, reduza o tempo entre as sessões. Pratique por 5 minutos algumas vezes ao dia, até que a linha esteja menos ruidosa. Há também uma dimensão de postura e voz que amplifica a operação. Postura ereta, que sinaliza internamente, estou presente. Mãos relaxadas, comunicando entrega. Voz baixa, firme, sem vibrato de insegurança. A voz é uma ferramenta de ressonância. Palavras curtas, ritmo controlado, entonação decidida. Se puder, use uma frase ancoradora, uma que você repete só sua, para formar um padrão de ativação. Nada místico demais, apenas uma associação entre um som e um estado. Algumas pessoas sentem resistência por identificarem o método com práticas esotéricas. Se esse for o seu caso, lembre-se, tratamos isto aqui como um exercício de alinhamento interior. Você pode adotar a linguagem que fizer sentido. Se mônada parece estrangeira, diga pai ou fonte. Se pineal invoca ciências, pense em centro de atenção. As palavras são mapas. O território é sua experiência. Um ponto crucial. Quando usamos imagens como arcontes ou demiurgo, estamos falando em metáfora para o que trava a nossa ação no mundo. Memórias, sistemas de crença, hábitos. Isso ajuda a dar forma ao inimigo interior, mas não significa que exista um inimigo externo miraculoso. Trata-se de linguagem teológica psicológica para nomear bloqueios. Use-a com discernimento. Vejamos uma execução completa, passo a passo, para você praticar em casa. 1. Sente-se com a coluna reta, pés apoiados. Respire 3 vezes profundamente, 4, 2, 5, para se centrar. 2. Feche os olhos e imagine que você desce do topo da cabeça para o coração. Traga a atenção ao peito. 3. Coloque os dedos indicador e médio sobre a glabela, sem pressionar com força. Apenas um contato firme e suave. 4. Faça 3 respirações longas. No primeiro, reconheça. Mônada, eu me lembro. No segundo, afirme a autoridade. Recebo minha autoridade. No terceiro, emite o comando como relatório. Está feito. 5. Mantenha a pressão entre 10 e 20 segundos durante a última declaração. Use voz baixa e segura. 6. Solte a pressão e permaneça em silêncio por 1 minuto, observando sem julgar. 7. Anote ou observe qual foi a primeira mudança. Um pensamento que se desfaz, um sentimento novo, um detalhe no dia que se ajusta. Repita o processo quantas vezes sentir necessário, mas sem forçar a mente. A regularidade diária, mesmo que breve, constrói a linha. A obsessão quebra-a. Algumas perguntas aparecem com frequência. Posso usar essa técnica para qualquer coisa? Respondo com cautela. A técnica é uma ferramenta de alinhamento e ativação pessoal. Ela ajuda a sintonizar intenção e presença, fatores que favorecem clareza e ação. Não garanto resultados específicos. Não prometo cura ou prosperidade automáticas. Use com sabedoria, integrando ação concreta na sua vida e mantendo tratamentos médicos quando existentes. E quanto ao risco doutrinário? Se você vem de uma tradição evangélica ou outra confissão que recolhe práticas místicas com reserva, trate isso como um exercício espiritual, não como substituto da sua fé. Quando eu menciono figuras bíblicas, faço questão de lembrar que algumas interpretações aqui são leituras místicas. Por exemplo, o episódio de Lázaro é apresentado aqui como um modelo operativo por certas leituras gnósticas. Isso não substitui o valor do texto sagrado nas tradições que o guardam de outra forma. Respeito totalmente essas tradições. Após a prática, mantenha um diário por 3 dias. Registre pequenas confirmações, sonhos, conversas, sincronicidades. O diário cria eco. Ajuda você a ver padrões que, de outro modo,
o tempo e o ruído descartariam. Se não vir nada nos primeiros dias, não desanime. Ressonância às vezes é lenta. Alguns sinais só aparecem em semanas. Há também uma advertência sobre a postura psicológica. Se você estiver num período de intensa vulnerabilidade, crises de saúde mental, instabilidade emocional significativa, busque apoio profissional antes de mergulhar em práticas que evocam estados profundos. Esta técnica não substitui terapia ou tratamento médico. Agora, uma curta invocação que uso para ancorar o protocolo. Repita apenas se for apropriado para você, e adapte a linguagem conforme sua crença. Esta invocação é um ato de reconhecimento e entrega, não uma barganha. Mônada. Fonte de minha origem, eu me apresento como carne e como centelha. Reconheço minha origem. Reivindico a autoridade que me foi dada. Que a minha palavra encontre alinhamento com o bem maior. Está feito. Diga isto com calma, com intenção, e então proceda com a pressão e o comando conforme ensinado. Lembre, a invocação é curta. Não se torne uma lista de pedidos. Se durante a prática você sentir dificuldade para manter o foco, volte à base. Respire, sinta o coração e repita apenas a primeira frase do reconhecimento. Pequenas âncoras funcionam melhor do que longas tentativas. Alguns relatos de praticantes descrevem fenômenos curiosos. Pequenas sincronicidades, sonhos mais vívidos, uma sensação de neutralidade diante de problemas antigos. Outros não percebem nada imediato e relatam que, com prática diária, houve uma mudança gradual na maneira de reagir ao mundo. Mais liberdade, menos urgência. Ambos os caminhos são legítimos. Antes de encerrar, repito 3 pontos que não podem ser negligenciados. Primeiro, não prometemos milagres garantidos. Segundo, marcamos distinção entre leitura mística e interpretação dogmática. Terceiro, não substituímos profissionais de saúde. Este protocolo é uma técnica de ressonância interior, um convite para exercer responsabilidade sobre o próprio campo de ação. Se você já fez a prática e ela ressoou, escreva nos comentários sua experiência, aquela pequena confirmação que você notou. Compartilhar ajuda a criar uma comunidade de prática e a ancorar aquilo que foi ativado. Por fim, um aviso prático. Se sentir qualquer desconforto físico real ao aplicar pressão na testa, interrompa imediatamente e consulte um profissional. Esta prática é meditativa e simbólica. Não se responsabiliza por questões clínicas. Se essa prática tocou você, curta o vídeo, inscreva-se e volte para as próximas transmissões onde aprofundaremos outras chaves e exercícios para manter a linha limpa. Compartilhe com alguém que precise de um caminho prático para sair da súplica e entrar em operação. Que você se lembre da fonte. Que sua autoridade seja usada com humildade. Que seus comandos encontrem justiça e bem comum. Esta é uma prática de presença. Experimente com abertura, registre com honestidade e solte com fé operativa. Esta prática tem caráter espiritual e meditativo. Não substitui avaliação médica ou tratamento profissional.